A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus por mais esse dia de hoje que Ele nos concede, e nós estar aqui junto para ouvirmos a palavra de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos meus amados irmãos, em nome de Jesus, e eu creio que Deus quer falar conosco através da sua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, ela ainda tem poder. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, ela não hão de passar. Isso quer dizer que em todo o tempo que nós vivemos nesse mundo aqui, nessa terra aqui, a palavra de Deus sempre vai ser a mesma. Alguns tentam mudar a palavra de Deus, mas ela não muda, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, e o poder que está dentro dela, ninguém pode mudar. Só que muitos perderam a convicção do Evangelho, do poder do Evangelho. Você lembra que há muitos anos atrás, como que Deus operava tanto no meio do povo? Os milagres, as curas, os batismos com o Espírito Santo. Mas por que que hoje já não tem mais? E quando se há algumas manifestações, não tem nada a ver com aquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Simplesmente da carne do ser humano, dos seus pensamentos, das suas manipulações, mas o poder do Espírito Santo puro e genuíno. Infelizmente, meus irmãos, vai ficando cada dia mais difícil, porque muitos vão perdendo a convicção do poder do Evangelho de Cristo. Mas eu creio que nesse dia de hoje, Deus quer falar conosco por intermédio da sua palavra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e oremos ao nosso Deus. Santo Deus e glorioso Pai, na Tua presença, meu Deus, nesse dia de hoje eu me coloco como servo do Senhor. Como um soldado, meu Deus, que nem a Tua palavra nos diz, para combater o bom combate. Aquele que ministra, Senhor Jesus, a boa palavra do Evangelho de Cristo. Porque eu creio que a Tua palavra, onde ela entra, onde ela chega, ela tem o poder de transformar e restaurar. E de levantar os caídos, Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome. A Tua palavra, ela tem um grande poder, Jesus Cristo, de transformar uma geração pecadora em uma geração arrependida, em um coração arrependido. Eu creio que a Tua palavra tem esse poder de dar dom aos homens, de batizar eles com o Espírito Santo, de revelar as coisas profundas. Eu creio que a Tua palavra, meu Deus, todo o poder que está dentro dela, ela ainda se cumpre nos dias de hoje. Essa é a convicção que eu tenho do Teu Evangelho e do poder da Tua palavra. Louvado seja Deus. E que a Tua palavra possa falar grandemente aos corações. E aonde ela chegar em cada ouvido, ela possa impactar. Uma fala simples e humilde desse servo do Senhor. Mas eu creio, meu Deus, que aqueles que pregam por intermédio do Espírito Santo, aonde a palavra chega, ela onde entra, nos corações daqueles que dá lugar para ela transforma. Jesus, nas Tuas mãos eu me entrego como vaso. Repreenda, Jesus, toda soberba, todo orgulho, tudo aquilo que não procede do Pai. Mas que antes da soberba querer brotar no meu coração, que o Senhor lance por terra, porque a soberba não provém do Senhor. Mas aqueles que são humildes se humilham, será exaltado, como a Tua palavra nos diz. E que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, está vendo essa palavra aqui? Essa palavra aqui. De que forma você crê no poder dessa palavra? Você só crê que essa palavra ela pode te curar? Te levantar de um leito de um hospital, de uma cama? Qual é a forma que você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra ela vai muito mais além do que nós imaginamos? Alguns podem falar, não, eu creio que Jesus
cura o paralítico, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele dá dom aos homens. Outros falam assim, eu não creio que Jesus cura no dia de hoje. Mas e nós que conhecemos o Evangelho de Cristo? De que forma nós cremos no Evangelho dele? Será que nós cremos no Evangelho de Jesus como alguns crêem? Ou será que quando nós examinamos as Escrituras, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele nos leva às profundezas espirituais? Meus irmãos, aqueles que meditam na palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo dele, Deus ele revela as coisas profundas dentro da sua palavra. E eu creio que Deus, meus irmãos, ele fala com cada um daqueles que dá crédito à sua palavra. Desde a época do profeta Isaías, ele mesmo descreve um dos seus livros, e ele diz, quem creu na nossa pregação? Como também fala lá em Romanos, quem deu crédito à nossa pregação? E quando você dá crédito à pregação, você não dá crédito simplesmente para mim. Porque o Evangelho não é meu, o Evangelho é de Cristo. O que está escrito aqui é dele, a palavra não é minha, a palavra é dele. Mas você sabia que um Evangelho que ele confronta as nossas vidas é um Evangelho que transforma e que liberta? Mas um Evangelho fácil, que pode fazer de tudo que vai para o céu, esse Evangelho não transforma. Esse Evangelho não transforma. Mas aquele Evangelho que confronta os nossos corações, meus irmãos, esse tem o poder de transformar a vida do homem. E eu creio que esse Evangelho, essa palavra, que vai ser ministrada, ela possa impactar o seu coração e você possa guardar ela dentro do teu coração. Amém? Vamos meditar na Sagrada Escritura? No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. As palavras de Deus, ela nos diz assim, a Sagrada Escritura. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galácia. O versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. Lucas 17, 13 diz assim: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O versículo 14 diz assim: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O versículo 15 diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Amém? Até aí, daqui a pouco nós continuamos. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que tinha 10 homens leprosos. E todos os 10 homens, eles clamaram quando eles viram Jesus Cristo, pedindo que Jesus tivesse misericórdia e curasse aquela lepra daqueles homens. Mas a palavra diz aqui no versículo 15 de Lucas 17, 15, a Bíblia diz que só um voltou para glorificar a Deus. Mas e aonde estão os 9? Para onde foram os 9? Não foram 10? Mas e os 9? Para onde eles foram? E meus irmãos,
Aonde que a mensagem, a palavra de Deus, ela quer nos levar? Ela quer nos levar a um conhecimento profundo das coisas espirituais. Não das coisas físicas desse mundo, não dessas palavras que muitos anunciam e pregam. Um evangelho sem poder. Não. Mas a Bíblia quer nos levar a um nível maior espiritual. A um conhecimento maior das coisas espirituais. A Bíblia diz que foram 10 curados. Mas só um voltou para glorificar o nome de Deus. Aonde que Jesus quer nos levar às coisas espirituais? E assim você sabia que está nos dias de hoje, meus irmãos? Muitas pessoas só querem uma cura física, mas ela não quer uma cura genuína da sua alma. Muitas pessoas simplesmente ela quer ser levantada de uma cadeira de roda. Outras às vezes quer uma cura, uma coisa material. Outras às vezes quer só uma restauração na sua família. Mas elas não querem uma cura espiritual. E você sabia que a maioria das vezes, a cura, às vezes, a maioria das vezes, as enfermidades físicas só vêm por intermédio das coisas espirituais? Você sabia que às vezes as enfermidades físicas só vêm por intermédio do mal espiritual na vida do ser humano? Eu não sei. Mas quem sabe a vida daqueles leprosos, aquilo qual causar aquelas lepras, quem sabe às vezes não seja a culpa de um pecado que causaram na sua vida? Quem sabe algo que aconteceu na sua vida ali, uma desobediência, e através das coisas espirituais foi causado aquilo naqueles homens. Porque, veja aqui que ele conhece Jesus. E ele chama pelo nome de Jesus. E ele diz até assim: mestre, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? Ou seja, eles conheciam Jesus. Ele sabia que era Jesus. Ele sabia que Jesus pode curar e poderia naquele momento curar aquela lepra que ele estava passando. Mas meus irmãos, e olha que privilégio esse outro que voltou ele teve. Ele não teve só o privilégio de ser curado da lepra, mas ele teve um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter. Olha o que diz no versículo 16, diz assim: e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graças, e este era samaritano. A Bíblia diz que aquele que foi curado daquela lepra, ele se prostrou diante dos pés do Senhor Jesus, começou a agradecer. E olha que interessante, a Bíblia diz que ele era o quê? Samaritano. Você lembra da mulher samaritana que quando Jesus pede de beber água a ela, o que ela responde para Jesus? Como que pode? O Senhor, sendo judeu, me pede de beber. E a Bíblia diz que o samaritano não tinha contato com o judeu, os judeus não tinham contato com o samaritano. Porque os judeus, para ele, a salvação só era para eles, os samaritanos não. Mas quando Jesus vem quebrando todo esse jugo, todo esse peso. E aí a salvação passa a ser de todos os homens. E a Bíblia diz que esse homem era samaritano, mostrando que não é por raça, nem cor, nem país, que Jesus pode salvar o homem. Ele veio para todos. Ele veio para o seu, mas a Bíblia diz que os seus não aceitaram. E a salvação passou a ser de todos os homens. O versículo 17 diz assim: respondendo Jesus, disse: não foram 10 os leprosos? E onde estão os 9? Jesus pergunta para aquele homem: não foram os 10 os leprosos? E para onde que foram os 9? Aonde que eles estão?
Para onde eles foram? Que só voltou um. Você sabe qual é, hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, em pleno 2025, sabia qual é o maior problema das pessoas que muitas das vezes vai para uma congregação ou para uma igreja? O maior problema das pessoas que vai para uma congregação hoje é que ela só vai buscar as coisas físicas, infelizmente. Só as coisas físicas. Outra vai buscar as coisas materiais. E poucos são os que vão buscar a salvação. Mas felizes são aqueles que vão para a casa de oração, que nem a Bíblia fala que a casa de Deus será chamada a casa de oração. Felizes são aqueles que vão para a casa de oração buscar a sua salvação e obedecer ao Evangelho. Esses são os mais felizes que tem. Não é que vão buscar a cura física, mas que o pecado permanece na vida deles. Não é esses. Então você vê que o problema não é ser curado só da lepra, meus irmãos. O problema não é ser curado só da lepra. O problema é como que está o interior, o principal. Como que está? Porque foi quando aqueles homens clamaram, Jesus falou assim, olha, vai e mostra ao sacerdote do templo o que aconteceu. Não foi difícil para Jesus curar a lepra daqueles homens. Não foi difícil. Mas o versículo 19 diz assim, o 18, Lucas 17 e 18. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano. 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante que quando Jesus fala para ele assim, olha, levanta-te, agora você pode ir, porque agora você ganhou algo mais precioso que o ser humano pode ganhar. É o que ele diz aqui bem no final. É o que? A salvação. Ele não ganhou só a cura da lepra. Os 9 ganharam só a cura da lepra. Mas esse aqui ganhou tanto a cura da lepra quanto a sua salvação. Mas por que ele ganhou? Porque foi o único que voltou. Foi o único que voltou para reconhecer aquilo que Jesus tinha feito. Foi o único que voltou. E Jesus libera a palavra para ele de salvação. Isso quer dizer que para Jesus liberar uma palavra de salvação para alguém, ele tem a convicção que aquela pessoa foi uma pessoa escolhida. Não foi só chamada, foi escolhida. Existe uma diferença entre chamar e escolher. Quando Jesus fala lá em Mateus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele chama, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Esses 10 leprosos estavam oprimidos pela lepra. E ele fez aquilo que Jesus falou, você pode vir a mim. Da forma que você está passando, eu posso. Você pode vir a mim, eu posso te curar, eu posso. Mas qual é o mais principal? É só ser curado da lepra? É só ser curado, às vezes, de uma enfermidade que você está passando? Não. Isso não é o mais importante. Não é o mais importante. E Jesus fala para ele, você, por intermédio da tua fé, você foi salvo. Você estará salvo. Esse sim foi escolhido.
pelo desígnio do seu coração, esse sim foi escolhido por Jesus. Então você percebe, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela só não se limita nem em cura física, mas o foco principal da palavra de Deus é a cura da alma do ser humano, é a restauração da alma do ser humano, é limpar o coração do ser humano, meus irmãos. O pecado. Mas por que Jesus nos trouxe até aqui? Para que nós aprofundemos mais na mensagem de Deus. Por que Ele nos trouxe até aqui? Porque a palavra, ela ainda vai nos levar às coisas profundas. Ela ainda vai nos levar às profundezas de Deus. Porque olha o que diz aqui, para nós agora se aprofundar mais ainda nas coisas espirituais. No livro de Marcos, capítulo 1. Louvado seja Deus. Perdão, Marcos capítulo 2, versículo 1. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim a Sagrada Escritura. E alguns dias depois, o versículo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E subiu-se, e soube-se que estava em casa. O 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. O versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. A Bíblia diz aqui no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1, que Jesus Cristo, meu irmão, estava pregando, estava anunciando a palavra de Deus. E 4 homens trouxeram um paralítico para que Jesus fizesse um milagre na vida daquele homem. Você lembra dos 10 leprosos que nós meditamos lá em Lucas? Presta bem atenção porque que Jesus nos levou logo no livro de Marcos para falar acerca dos 10 leprosos. No livro de Marcos, agora no capítulo 2, versículo 3, diz assim: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. 4 homens trouxeram um paralítico perante Jesus, para que Jesus fizesse um milagre. Porque o homem estava paralítico, não podia andar. E foi carregado por 4 pessoas. O versículo 4 diz assim: E não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava e fizeram um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico. Os 4 homens viram que não conseguiam chegar até Jesus. Eles decidem subir no telhado daquela casa onde Jesus estava pregando, fizeram um buraco e desceram o paralítico. Mas olha que interessante. O versículo 5 diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Aqui nesse versículo 5, ele confronta muitas pessoas, mas confronta a muitas pessoas que estão dentro de uma igreja ou dentro de uma casa de oração. Olha o mistério que Jesus quer passar para nós aqui nesse capítulo e versículo. O próprio Jesus diz que a fé deles, não foi só do paralítico, foi a fé deles, foi o quê? A fé daqueles homens que carregavam o paralítico fez que com que Jesus liberasse o perdão do pecado do paralítico. Vai pegando o mistério da palavra de Deus. E que Jesus liberasse o perdão do pecado daquele paralítico. O que Jesus quer nos ensinar através da mensagem? Que aqueles que levam o paralítico diante de um servo de Deus que tem um poder e autoridade, por intermédio do Evangelho de Jesus e da pregação do Evangelho, falar que Jesus ainda tem o poder de perdoar os pecados daquela pessoa, não só é simplesmente você pegar uma pessoa que você está do lado dela, que ela está doente com enfermidade, principalmente da alma, principalmente no pecado. Não só é simplesmente você pegar ela e levar para a congregação, não. Você tem de ter fé que Jesus pode fazer a obra na vida daquela pessoa. Mas às vezes as pessoas querem carregar a outra pessoa pelo braço para dentro de uma congregação, mas sem fé que Jesus pode fazer um milagre na vida da pessoa. Aí aqui está, por que Jesus não opera? Você pode levar arrastando a pessoa para a congregação. Mas se você não tem fé que o teu próprio Jesus, que você professa servir, que ele pode fazer um milagre na vida daquela pessoa, uma libertação na vida daquela pessoa, então para que você está levando? Só para mostrar o templo religioso que você está indo, que é bonito, que é belo, que é famoso? Não, para os homens que estavam levando, ele era cheio de fé. Até porque que quando ele sobe o telhado, ele quer dizer que ele está indo mais além do que aqueles que estavam embaixo. A fé daqueles homens que estavam carregando um paralítico foi muito mais além do que aqueles que estavam em terra. Eles provaram a sua fé. Na hora que ele sobe no telhado com um paralítico, agora você já imaginou a dificuldade daqueles 4 homens subir ao telhado com um paralítico? Isso quer dizer que tem coisa na vida do ser humano que às vezes que nós queremos que Jesus liberte, restaure, perdoe os pecados daquele homem. Mas às vezes falta fé nas pessoas que estão em volta das pessoas. Ah, esse homem está destruído na droga, esse homem está destruído na prostituição. Tem pessoas casadas que às vezes o marido está destruído na droga, na prostituição. Ah, eu tenho de levar esse homem para a igreja. Ah, uma jovem está destruída na prostituição. Destruída na vaidade. Eu já orei tanto, mas Jesus parece que não liberta. Mas e a fé? E a fé de ir muito mais além do que aqueles que às vezes estão dentro da congregação? E a fé de subir no telhado e fazer um buraco no telhado e descer o paralítico até onde Jesus verdadeiramente está para fazer o milagre? E essa fé? Ou simplesmente será que você vai ficar que nem os outros, só na porta, atrapalhando aqueles que têm fé de entrar e chegar até Jesus? E não vai deixar aqueles que estão cheios de fé, carregando o paralítico, carregando o morto espiritual, de chegar até Jesus? Aonde você está? Que posição você está dentro da congregação? Em que posição você está? Ou será que você está aqui naqueles fariseus lá de Mateus?
nem entra e nem deixa o que está querendo entrar para receber o milagre. Que posição você está dentro da congregação? Em que posição você está? Oricanta, choric, lamanas. Que posição você está dentro da tua congregação? Ou seja, pelo menos saia da porta para que aqueles que têm fé, que está carregando os mortos espirituais, chegue até Jesus, tenha acesso até Jesus. Para de ser impedimento na vida daqueles que querem chegar até Jesus. Para de ser esse impedimento. Porque tem uns que tá vindo aí, que está cheio de fé, está carregando os paralíticos. Tem um pequeno, mas que Jesus está levantando. Cheio de fé, de poder e autoridade. Que está levando muitos paralíticos espirituais. Para que Jesus perdoe os seus pecados através da palavra, através da mensagem. Então saia da frente, para de colocar impedimento. Pelo menos saia da frente. Ou se você não sair, o que está levando os paralíticos, os doentes espirituais, cheios de pecado, que nem Jesus falou aqui, perdoados são os teus pecados. Ou pelo menos se você não tem fé, mas está na porta impedindo, para que aquele que está levando os doentes espirituais, os que estão morrendo no pecado até Jesus, se você não sair da frente não tem problema, ele só pelo telhado ele desce o paralítico, os enfermos espirituais até Jesus. Por intermédio da fé. Não é por intermédio de uma religião falsa, mentirosa e enganosa, que só prega um evangelho fácil, mas um evangelho genuíno e poder. Um evangelho que a gente tem poder de transformar e libertar. Não serve você colocar a mão no paralítico e ele andar. Através dos dons nós podemos fazer isso. Mas o evangelho que carrega o pecador que estão em cima de um leito, mortos espirituais, cheio de pecado, e leva ele até Jesus e fala que, olha, está aqui. Esse aqui pode perdoar os teus pecados. Esse aqui pode fazer uma obra extraordinária na tua vida por intermédio do evangelho. Porque Jesus estava pregando a palavra. Então a Bíblia diz aqui que aquele que carregava o paralítico, mas que estava cheio de pecado, porque Jesus falou, olha, perdoados são os teus pecados. Jesus olhou logo para o quê? Para o pecado. Mas ele não estava no leito. Na visão carnal do homem, primeiro tinha de fazer o quê? Levanta-te e anda. Jesus primeiro perdoa o pecado. Isso é visão carnal. De que uma pessoa está, às vezes, em cima de uma cadeira de roda, primeiro ela tem de andar. Não. Primeiro tem de ser o pecado. Porque não adianta andar, se levantar da cadeira de roda e viver no pecado. Não adianta você andar, enxergar e viver no pecado. Não adianta. Os 10 leprosos foram curados da lepra. Mas adiantou ser curado da lepra? E a salvação? E a salvação? Mas só um voltou e foi salvo. E os 9? Porém, 9 curados, 10 curados, 1 salvo e 9 curados da lepra, mas condenados, porque não voltaram para glorificar o nome de Deus. E aí? Você está entendendo o porquê que Jesus nos levou no começo da mensagem lá nos leprosos? O problema não está na lepra, o problema está no pecado. Você pode morrer em cima de um leito de um hospital, mas sendo servo de Deus, quando você for transformado, que nem fala lá em Corinto, você não vai estar no céu em cima de um leito. Você não vai estar no céu numa cadeira de roda. Isso é consequência, às vezes, da própria matéria do homem, meus irmãos. O que mata o homem é o pecado, não é estar em cima de um leito.
mas é o pecado. Porque se uma pessoa morrer, às vezes, com a cura física, mas sendo uma pessoa obediente ao Evangelho, um servo de Deus, naquele dia ela não vai entrar no céu numa cadeira de roda, não. O corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Mas o que mata e condena é o pecado, meus irmãos. E Jesus fala para ele, filho, aqui no versículo 5, e Jesus, vendo a fé deles, não só foi só do paralítico, mas dos que se carregavam o paralítico, tem que ter fé. Aqueles que pregam o Evangelho, levam o Evangelho, e carrega muitos enfermos espirituais até Jesus, tem de crer que Jesus faz a obra, que Jesus faz milagre, que Jesus perdoa pecado, tem de crer. É um adúltero, um sem-vergonha que está lá adulterando, se prostituindo. Jesus tem o poder de perdoar o pecado, restaurar aquele homem, aquela mulher. É um jovem que está destruído na prostituição, fazendo uma relação fora do casamento. Jesus tem o poder, mas você que está carregando aquela pessoa até Jesus tem de crer que Jesus tem o poder de perdoar o pecado e restaurar e fazer uma nova criatura. Aí Jesus fala o que aqui no versículo 5? Jesus fala para o paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados. Mas o homem estava paralítico. Era para dizer ele, homem, levanta do teu leito e anda, vai-te embora para tua casa. Não. E você sabia que a maioria dos homens cegos, carnais, dentro dos templos religiosos, às vezes chama as pessoas e fala assim, olha, você está curada, pode ir. Mas a pessoa está cheia de pecado, o coração contaminado. Isso aqueles leprosos, aqueles 9 que não voltaram. Quem sabe ele não estava cheio de pecado oculto e achando que Jesus não sabia. Por isso que não quis voltar, que só a cura física. E assim é com muitas pessoas dentro dos templos religiosos. Às vezes é curado ali de uma enfermidade, mas o coração está sujo. Mas Jesus vai curar uma pessoa. Cura. Não curou os leprosos? Não curou os leprosos? Mas eles voltaram? Não, e aí? Mas Jesus curou. Ele curou. Você consegue entender as coisas espirituais, irmãos? O versículo 6 diz assim, e estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoava em seus corações, dizendo, quem estava ali? Os hipócritas, os escribas. Estava ali impedindo. Sempre quando você for pregar o evangelho genuíno, que está levando pessoas a Jesus para ser curada da enfermidade que mais mata no mundo, que é o pecado, sempre vai ter fariseu e escriba na porta do templo querendo atrapalhar você de levar aqueles doentes espirituais até Jesus. Sempre vai ter. Esse YouTube está cheio de religiosos, está cheio de religiosos. Cheio de religiosos. Jesus não está com esse homem. Eu acho que Jesus está com esse homem. Ele prega um evangelho, esse jovem aí, ele prega um evangelho até dolorido, que chega a doer até na alma. Mas, será que ele está levando pessoas até Jesus para o arrependimento, que elas estão podres no pecado? Está na porta impedindo. Então sai da porta, por favor. Deixa que o evangelho chegue. E deixa que aqueles que estão levando os doentes até Jesus, deixa que ele leve, pelo menos, dificulta menos, sai da porta, deixa que ele leve até Jesus. Os paralíticos, doentes e mortos espirituais. Faz um favor, sai da porta. Não impede aqueles que estão entrando para ser salvo. Não impede. Sai da porta. Mas se você não sair, não tem problema.
Ele sobe pelo telhado, porque a fé dele é maior do que as vossas. Não tem problema. Não tem problema se você criticar o homem que está pregando o verdadeiro evangelho. Não tem problema, mas sai da porta. Porque fica mais fácil carregar o paralítico, os mortos espirituais até Jesus. Mas fique em paz, se você não sair não tem problema, porque a minha fé vai muito mais além do que a sua. Tá bom? Então a Bíblia diz que algum rasurava em seus corações. Ou seja, por que Jesus está perdoando o pecado desse miserável pecador? Por quê? Por que Jesus primeiro não falou para ele, ó, levanta-te e anda? Por quê? Dentro da congregação tem muito questionador. Só pessoas que questionam. Principalmente quando vê Jesus fazendo a obra na vida de um pecador miserável. Que outrora vivia no lamaçal do pecado. Mas Jesus pega, por intermédio da fé daqueles que estão orando pela vida deles, Jesus faz uma grande obra. O versículo 7 diz assim: porque dizia este, assim blasfema, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ele dizia, Jesus está blasfemando, porque ele não pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar. É muitos hipócritas. Eles falavam que Jesus não poderia perdoar o pecado do homem, mas ele queria que Jesus curasse o homem. Eles queriam que Jesus curasse o homem. Mas perdoar pecado, não. E você sabia que a maioria dos fariseus dentro do templo religiosos, eles só querem ver a cura física da pessoa, mas não querem ver a cura principal, que é a libertação da sua própria alma. Eles só querem que as pessoas carreguem a aparência de cristão, mas o profundo, a libertação que vem de dentro para fora, eles não querem. Eles falam assim, olha, você tem de andar com a roupa até nos pés, você tem de andar com a roupa decente. Tem templo religioso que é assim. Quer dizer, ele quer só que a pessoa tenha uma cura física, de uma roupa, às vezes. Ah, mas não é importante nós ataviar como cristão? Sim, claro que sim. Mas se ataviar como cristão e estar sujo por dentro, não adianta. Não adianta. E a maioria da religião é dessa forma do dia de hoje. É dessa forma. Mas um prega um evangelho de cura da alma profunda. Que a pessoa tem de estar liberta, o coração limpo, meus irmãos. Aí eles questionavam, ele está blasfemando, porque ele está perdoando pecado. Ele não pode perdoar pecado, ele pode curar, mas perdoar pecado não. Ou seja, hipocrisia. Pode curar, mas não pode perdoar pecado. Para os fariseus e para os saduceus era isso que eles queriam. E para os escribas que estavam ali. O versículo 8 diz assim: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que o arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Jesus, cheio do Espírito Santo, conhecendo os pensamentos, as intenções, Jesus fala assim: por que vocês estão arrazoando? Por que vocês estão reclamando? Porque eu perdoei o pecado do paralítico? Por isso que vocês estão arrazoando em vossos corações? O versículo 9 diz assim: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil? Aí os carnais vão dizer assim: não, mais fácil é colocar a mão no enfermo, levantar ele da cadeira de roda e mandar ele embora para casa.
Visão carnal. Visão de muitos religiosos que não pregam mais o verdadeiro e genuíno evangelho. Isso é a visão de pessoas carnais. Jesus fala para ele, olha, vocês querem, ou vocês queriam, que eu levantasse esse paralítico e ele fosse embora andando com seus pés, que nem vocês estão andando, mas cheio de pecado, é isso que vocês querem? É isso que vocês estão almejando dentro das congregações de vocês? Que o homem ande, que o homem enxergue com seus olhos físicos, mas estão cegos espirituais? É isso que vocês querem? Vocês queriam isso? Se vocês queriam isso, então eu fui com os leprosos. Eu curei 10. Um voltou e foi salvo, e 9 foi condenado. Por quê? Porque eles foram limpos da lepra, mas o que vocês queriam, eles receberam. Só a cura física, mas da alma, não. Por quê? Porque eles não tiveram um coração puro e genuíno que nem esse aqui. Então é isso que vocês querem. É isso que vocês pregam. Os carnais, os hipócritas, ficam furiosos quando ouvem um evangelho desse. É isso que vocês querem dentro das vossas congregações? Que o homem tem uma cura só física? É isso que vocês querem? Não tem problema. Não tem problema. Só que, no dia do juízo final, a responsabilidade vai ser de vocês. Vai ser de vocês. Os fariseus, os saduceus, os escribas, não quer isso? Porque a igreja está assim, cheia de escribas, fariseus e hipócritas. Está cheia. Então, se vocês querem isso, vocês queriam isso. Porque se você está achando que é mais fácil dizer ao paralítico levanta e anda, é fácil dizer. Só que a minha palavra vai mais além ainda. Primeiro, eu perdoo o pecado. Depois, eu mando o paralítico se levantar e andar. Mas primeiro tem de haver essas duas curas. Primeiro da alma, depois da matéria. Olha o mistério. Olha o mistério que vem do céu. Por que primeiro da alma? Porque se o coração não estiver limpo, o templo vai estar sujo. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, que nem fala lá em Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Primeiro, a cura da alma. O pecado tem de sair. Quando o pecado sai, o que acontece? O corpo, que é a morada do Espírito, recebe o quê? A cura. Foi o que Jesus fez na vida daquele homem. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Isso é mistério de Deus, meus irmãos. Primeiro o pecado sai. Quando o pecado sai, o Espírito entra. E quando o Espírito entra, a enfermidade física sai. Porque o corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. Mas se o corpo não tiver enfermidade física, mas a alma tiver no pecado, o Espírito não entra. E se o Espírito não entra, ele não convence o homem do pecado. Apocalipse, por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o coração, eu entro. E quando eu entro, eu cearei com ele e ele comigo. Quer dizer que quando Jesus perdoa o pecado, que o homem dá lugar, ele perdoa o pecado, ele entra no coração do homem, ele ceia com o homem. Aí a matéria física tem de ser curada, porque o Espírito Santo entrou, fez a obra e acontece que Jesus falou para ele, pega o teu leito agora e anda, mas primeiro é o pecado. Não queira se levantar da cadeira de roda e viver no pecado. Não queira enxergar com os olhos físicos, mas esteja no pecado. Não queira. Primeiro é a cura da tua alma. Depois, a cura física vai fazer automaticamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí Jesus falou, qual é mais fácil para vocês? Vocês estão achando que mais fácil
é levantar ele da cadeira de roda. É o que vocês estão achando, é o que muitos estão achando nos dias de hoje. Algo físico. Dá o dinheiro que você vai ser salvo, mas está no pecado. Não prega, pode pregar, jovem pode louvar, mas está no pecado. Tudo algo físico. Mas e o interior? E o coração? Como é que está? E o pecado? Como que está na sua vida espiritual? Ah, evangelista, minha vida espiritual, não consigo ler, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, não consigo fazer mais nada. Cuidado, você pode estar aqui nesse paralítico. Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Toma cuidado. Porque o evangelho de hoje, infelizmente, só levanta o paralítico, mas não tem o poder de levar até Jesus para perdoar o pecado. O evangelho de hoje só levanta o paralítico de um leito, mas não tem o poder de curar a alma. Toma cuidado. O versículo 10 diz assim: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, você agora pode se levantar e agora você pode pegar o teu leito e ir para a tua casa. Mas primeiro foi o que? Perdoados estão os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Não estão tratando mais da cura da alma dos homens. Por isso que a igreja tem morrido espiritual. Pararam de tratar primeiro o pecado do povo. Agora só trata de coisas físicas, só fala de coisas físicas. Fala de construir templos grandes, maravilhosos, com banco que nem esse sofá aqui, confortável. Dá o dinheiro, dá o dízimo, senão você vai para o inferno. Só coisas físicas, para com isso. Ah, vamos fazer o culto do jovem, vamos fazer a festa das irmãs. Mas tudo no pecado. Indo para os lugares que não agradam a Deus, vivendo em rodas que não agradam a Deus, falando coisas que não agradam a Deus, falando mal da vida do outro. Jovem, adolescente, andando na vaidade terrível dentro das congregações. A igreja parece um desfile de moda, cada um com a roupa mais apertada do que a outra. E achando que está tudo bem, não, vocês estão doentes espirituais. Fisicamente vocês estão andando, mas espiritualmente vocês estão que nem esse homem em cima de um leito, diante de Jesus, por conta dos pecados. Louvado seja Deus. Primeiro, trate do seu coração. Se o nosso coração não estiver limpo, você sabe se o coração de vocês está limpo ou não. Eu sei se o meu coração está limpo diante de Deus ou não. Cada um sabe como que está o nosso coração. Cada um sabe, meus irmãos. Cada um sabe a sua vida com Deus. Cada um sabe, outrora, como viveu a sua vida com Deus. Cada um sabe. Eu não sei se a mensagem vai deixar ir a mais além ainda, porque meu telefone está só pela misericórdia. Tinha um, comprei outro para ver se durava mais a pregação. Mas olha, que eu gosto de me aprofundar nas coisas espirituais. Mas, irmão, trate da sua alma. Cuide primeiro da sua alma. Busque pessoas que te ensinam o evangelho. Ah, mas esse evangelho dói na alma, esse evangelho dói no coração. Ah, mas esse evangelho me confronta. Louve a Deus, glorifique a Deus. Porque esse é o evangelho que transforma. Que nem muitos falaram, o evangelista prega muito duro. Não. Deus me levantou dessa forma. Eu não posso negar o meu chamado. Se eu negar o meu chamado e se eu for que nem aqueles fariseus e o saduceu que estava na porta impedindo aqueles que estavam levando o paralítico até Jesus,
Eu não sou daqueles, eu não sou o que estava na porta lá, que a Bíblia estava tudo, estava tapando a porta onde Jesus estava ali, naquela casa pregando. Eu não sou aqueles. Eu sou aqueles que pegam os paralíticos, suba até o telhado, faça um buraco no telhado e desça até Jesus. Leva até a fonte. Agora, depois que eu levar o paralítico até o telhado, fazer um buraco e descer até Jesus, aí já não é mais comigo, aí é com ele. Aí ele que vai decidir receber o evangelho ou não. O evangelho não é meu. O evangelho é do Pai que me enviou. Foi ele que me levantou. E ele que tem me sustentado. Então o evangelho não é meu. Por isso que a Bíblia diz que Jesus pregava com autoridade. Jesus não pregava fazendo gracinha, aceitando o pecado. Não, Jesus pregava com autoridade. E olha o que diz lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Senão não vai dar tempo. O celular só está gravando 1 hora. E olha que eu troquei de celular, comprei um celular mais novo para durar mais, para a gente aprender mais com a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve e diz: O Filho de Deus, que tem seu olho como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. O 19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Jesus tem os olhos como chama de fogo. Eu vou tentar ir mais além ainda, mas se o celular parar de gravar, os irmãos já sabem. Mas a Bíblia diz que os olhos de Jesus é como chama de fogo. Não adianta ser paralítico e fingir que não é espiritualmente. Não adianta. Não adianta. Ah, mas Jesus não está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. A Bíblia diz que ele conhece as obras do homem. Ele conhece a fé de cada um. Ele conhece. Para que se esconder? Para que viver em cima do leito espiritual, morto espiritual, e achar que está tudo bem? Por quê? Porque tentar se esconder das pessoas que está em nossa volta, mas não é melhor chegar onde a pessoa e falar assim: olha, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Não é mais fácil? É mais fácil. Olha, me leva até Jesus, porque aonde eu estou parece que eu estou morrendo espiritual, porque não tem a mensagem, não tem o evangelho genuíno. Então me leva até Jesus. Eu estou te levando até Jesus. Por intermédio da palavra dele, eu estou te levando até ele. Ah, evangelista, mas parece que onde eu estou já não tem mais um evangelho genuíno desse. Como que eu faço agora? Eu sei que eu estou morrendo espiritual, eu não oro mais, eu não leio a Bíblia mais. Eu só olho coisas impuras através das redes sociais. Aonde eu estou parece que já não tem mais. Ou parece que alguém está vendo que eu estou morrendo e estão me deixando em cima de um leito espiritual a morrer a cada dia mais. Mas eu estou te levando até Jesus. E o segredo é: busque limpar a sua alma e os teus pecados ser perdoados. Não busque ser só curado da lepra, não. Porque para ser curado da lepra tem de ser que nem aquele único que voltou. Seja curado da lepra, mas primeiro seja salvo. Não adianta ser curado da lepra e ser condenado.
Não adianta. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, primeiro, seja curado desse aqui, do coração, que é tão difícil de limpá-lo. Mas não é impossível. Cada dia mais que você santifica a tua vida, que você se aproxima de Deus, você esquece das coisas desse mundo. Para de achar que o celular é a tua salvação. Para passar o dia inteiro no celular, nas redes sociais. Para. Para, meus irmãos. Para de achar que o celular é a tua fonte de energia. Você está morrendo, você está em cima de um leito espiritualmente. E não está enxergando isso. O versículo 19 diz assim. O 20. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 diz assim. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e coma do sacrifício da idolatria. Tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e engana quem? Aos ímpios. Não. Quem que ela engana? Os servos de Deus. E o que ela faz? Para que se prostituam e coma da idolatria e do sacrifício dos ídolos. O que quer dizer isso? Agora o chicote vai estralar nas costas de muito crente. Agora o mistério está vindo quentinho do céu. Tenho, porém, homens que toleram Jezabel dentro da casa de Deus. Mulher que se diz profetiza, mulher que diz ter visão, sonhos e ser profeta, mas que faz os servos de Deus tropeçarem, pecar e se prostituírem. Tenho, porém, contra ti. Contra os que toleram esse tipo de pessoas e contra os que fazem o quê? Dá lugar para esse tipo de pessoas. Dentro da casa de oração. Dentro da casa de Deus. O que Jezabel faz o servo de Deus fazer o quê? Tropeçar. E quantas irmãs fazendo os irmãos se prostituírem? Por quê? Da maneira que elas se vestem. Você sabia? O que tem de irmã fazendo os irmãos se prostituir dentro da casa de Deus? Usa uma veste que marca todo o seu corpo. Aí tá lá aquelas festas que eles fazem dentro da igreja. E vai as irmãs. Mas parece que quando faz festa parece que enche, lota. Aí coloca um salto alto. Coloca uma veste, uma roupa grudada no corpo. Está lá. Aí tudo parece, para elas está tudo bonitinha. Tá a coisa mais linda, fazendo os servos de Deus tropeçarem a se prostituir. Aí fala as festas dos jovens, as festas das irmãs, festa de ciclo de oração, a festa de pastor, é festa de não sei o quê, é festa de não sei o quê. Aí tá lá o desfile de moda dentro da igreja. E os irmãozinhos carnal, o que faz? As irmãs com a saia que tá espremendo as irmãs. O que os irmãos fracos faz? Olha aquelas Jezabel dentro da igreja, fala o quê? Deseja. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. E aí? E aí, irmãzinha que está dentro da igreja, usando essa saia apertada, senta no banco, coloca a Bíblia para tapar as suas vergonhas. E aí, Jezabel?
E aí, pastor, você que tolera esse tipo de irmã? E ainda coloca em cima do altar para dizer que ela está louvando a Deus. E aí? E aí? Você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que Deus, naquele dia do juízo, não vai te lançar nas profundezas do inferno? Você acha que não? Porque a Bíblia diz o quê? Que faz os meus servos para que se prostituam, coma dos sacrifícios, dos ídolos, a idolatria. Muitos idolatram essas mulheres. Você não vê hoje? Ah, é pastora. Ah, é missionária. Ah, é não sei o quê. Ah, é bispa. Aí você vai ver como é que tá. E tá comendo do seu sacrifício, da sua própria idolatria carnal. E fazendo muito se prostituir. Por quê? Por conta das maneiras que elas se vestem, da maneira que elas agem. O versículo 22 diz assim: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeram. Não se arrependeram. O versículo 22 diz assim: eis que eu porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Por que tem muita gente em cima da cama? Por quê? Qual é o mistério que está aqui levando lá para Marco? Qual é? Qual é o mistério? Por que o paralítico estava em cima de uma cama? Por conta do pecado. Por que tem muitas pessoas que estão em cima de uma cama no dia de hoje? Quem sabe não viu uma irmãzinha lá com a saia curta, com a saia que estava marcando a sua veste íntima, e aquele irmãozinho adulterou com aquela irmã? Quem sabe ele hoje está em cima do leito? Quem sabe? Mas a culpa é sua. A responsabilidade é sua. É sua também. É dele. Então quer dizer que, trazendo o mistério de lá daquele homem que nós lemos, que estava em cima de uma cama, que Jesus perdoou o seu pecado, e trazendo para os mistérios de Apocalipse e para a igreja. Jesus está falando aqui para quem? Aqui no cabeçalho fala assim: quarta carta à igreja de Tiatira. É para a igreja. É para a igreja. Ele diz aqui, no versículo 22, vou ler de novo: eis que a porei numa cama, e saberei que sobre uma cama, e sobre os que adultera com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então quer dizer que a Bíblia está dizendo que muitas pessoas estão em cima de um leito, de uma enfermidade, de uma cama, tanto uma cama física quanto espiritual, porque quando aquele homem estava em cima daquele leito, quer dizer que ele estava em cima do leito não só por uma morte espiritual, mas também por uma dificuldade material que era na matéria. Mas o mais profundo foi que aquilo poderia ser apazanado por conta do pecado. É o que Jesus está dizendo aqui. Tem muitas pessoas espirituais mortas simbolicamente em cima de uma cama, porque não ora, não jejua, não faz mais nada, espiritualmente estão em cima de uma cama. Porque muitos adulteraram com a Jezabel dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos. E o próprio Jesus fez o quê? Não se arrependeram, que ele diz aqui no versículo 21. Jesus coloca em cima de uma cama para ver se dá tempo de se arrepender. Mas a culpa, irmão e irmã que veste uma roupa indecente, a culpa é sua também. No dia do juízo final, você vai ver a sentença que Jesus vai dar. E culpa dos pregadores carnais, que colocam essas irmãs em cima dos altares, ou esses irmãos carnais, que diz que eles são profeta, profetiza, pregador, homens. Agora vem um homem de Deus. Aí você vai lá na rede social, o homem está lá, escarnecendo do evangelho.
E as irmãzinhas adulterando com eles. Você vai lá na praia, a Jezabel está lá na praia. E milhões de pessoas adulterando com ela. E depois está lá na igreja pregando. E no domingo, ou seja lá que dia, está lá na praia com uma veste sensual. E as pessoas olhando e adulterando, desejando. Ou na igreja veste uma roupa decente. Na rua anda quase nua. Toma cuidado. Toma cuidado, porque os que adulteram por conta de você, das suas ações, Deus vai cobrar a você. E essa Jezabel que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, tá cheio. Sabe o que é cheio? Tem lugar que há muito tempos atrás eu visitei. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia. Só carrega o nome de igreja, mas é um lugar mundano terrível. E como muitas congregações, mas os pastores não pregam, não tá nem aí. Não prega mais sobre veste, não prega mais sobre santidade, não tá nem aí. Deixa a Jezabel fazer o que quer. Vai ser lançado multidões e multidões no fogo eterno naquele dia. Então Jesus fala aqui, olha, a dificuldade que muitos estão passando hoje, estão em cima de uma cama, tanto uma cama física que pode ser acarretada por conta do pecado, mas também espiritualmente, muitos estão em cima de uma cama por conta dos seus adultérios. Eu não sei o porquê que aquele homem, aquele paralítico que foi levado pelos 4 homens, não sei qual foi o motivo dele estar ali. Mas Jesus sabe. Mas o motivo de muitas pessoas estar mortas espirituais hoje, sem força para congregar, sem força para orar, estão simbolicamente em cima de uma cama, porque cama representa às vezes também lugar de conforto, só come, deita e dorme. Mortos espirituais. Muitas às vezes estão passando por isso porque muitos estão adulterando com a Jezabel dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Por isso. Mas Jesus está dizendo, se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. O versículo 23 diz assim: E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ele sonda, ele esquadria cada coração. Ele sonda os rins do homem. Ele sabe a intenção do seu coração. Quando você coloca uma veste e vai com a intençãozinha de que o povo olhe para você, toma cuidado. A maioria das pessoas, tanto irmã quanto irmãos, a maioria quando vai para essas festas que esses homens fazem dentro das igrejas hoje, a maioria vai e coloca uma veste para aparecer para o outro. Você pensa que ela coloca uma veste para glorificar o nome de Deus? Não, não, não. Porque estão na carne, estão fazendo os prazeres da carne, que é uma aparência física, mas o coração está podre. Então muitos se encontram em cima de uma cama que nem aquele paralítico. O problema é o pecado. O problema é o pecado. Por isso que muitos não têm mais força para nada. Por quê? Porque muitos adulteraram com a Jezabel dentro da igreja. Muitos. E quantas irmãs e irmãos com o espírito maligno da prostituição e levando muitos a adulterar com eles. E aí vem o quê? O castigo da parte de Deus. Toma cuidado. Se converta desse mal enquanto há tempo, se arrependam. Irmã e irmão, coloca uma roupa decente. Não faça que ninguém tropece por conta de você. Porque Jesus falou aqui, eu vou colocar em cima de uma cama. E esse motivo de muitos estar enfermo é o pecado. É o pecado. Então se converta desse mal. Fala, Jesus, tenha misericórdia, repreenda esse mal. Me mostra como eu devo me ataviar como um homem de Deus e uma mulher de Deus, um servo e uma serva de Deus.
Qual é a veste que eu tenho de usar? É uma veste que o pastor diz que não tem nada a ver? Não. É uma veste que glorifique o nome de Deus. Não é o pastor que tem de ditar. Porque tem muitas pessoas que usam essa até os pés porque os pastores mandam, mas estão mortas no pecado. O Espírito Santo de Deus é o que faz você a se olhar e falar, não, essa roupa não é uma roupa de um cristão e de uma cristã, não. Você pode analisar, se você tiver em espírito, você vai analisar o que eu vou te falar. Quando você chega nessas congregações, observa bem, presta bem atenção. Principalmente nessas festas que ele faz dentro da igreja. Como que as irmãs vão? Você não pensa que muitos não adulteram com elas ali? Cara, claro que adulteram, porque muitos são ali, às vezes jovem, adolescente. Vão lá ver as irmãs e adulteram. Porque não é levar a irmã para a cama, não. Olhou com intenção impura, desceu no coração, adulterou. Aí vem o que? A consequência. Vem a morte espiritual, que é a pior que tem. Depois vem a consequência física. E você vê que até aqui no versículo 23, ele diz, e ferirei de morte os seus filhos. A consequência acaba gerando um transtorno, não só em uma pessoa, mas familiares. Já imaginou como que o pecado é terrível? É terrível o pecado. Então, meus irmãos, tome cuidado. Busque um lugar que te ensine o verdadeiro evangelho. Não busque uma congregação bonita, um tempo, não. Busque onde tem um servo de Deus pregando um verdadeiro evangelho, que confronta o seu pecado e você se arrependa. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Não busque um evangelho fácil, não. Busque um evangelho que confronta o seu pecado. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus? E oremos em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra foi pregada e ministrada, conforme o Teu Espírito Santo me ordenou, e conforme a Tua vontade. Que ouça o que deixe de ouvir, mas foi pregada. Jesus, leva esses pecadores que muitas das vezes acham que estão certos ao arrependimento. Mostra para ele o verdadeiro evangelho, para que ele se arrependa, meu Pai. Senhor Jesus, continua me usando conforme a Tua vontade, não a minha vontade. E me dai sabedoria e conhecimento das profundezas espirituais. Como assim o Senhor tem me ensinado? Jesus, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida como de cada irmão. Abençoa cada um deles, meu Pai. Guia ele no verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo, não no espírito do engano. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor enganadas pelas palavras, pelas pregações distorcidas e enganadas, que muitos têm enganado, e que muitos ensinam que o Senhor só quer o coração, mas muitos estão morrendo espirituais. Jesus, mostra para esse irmão e para essa irmã o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.